hoje eu queria fazer um vídeo um pouquinho diferente aqui no canal, faz tempo que eu não falo sobre quadrinhos, principalmente mangás, e hoje eu tenho aqui pra vocês o Death Disco, primeiro volume lançado pela Dark Side Books. Essa história do mangaka Atsuki Kaneko, tradução pela Renata Garcia, é o primeiro volume de 7 outros que vão ser lançados. Conforme eu gravo esse vídeo, a Dark Side já lançou o segundo volume, foi em dezembro de 2020. Como vocês podem ver, é uma daquelas publicações da Dark Side em capa dura, super incrível, super bacana, uma arte preta e branca com verniz localizado. Na história, a gente tem basicamente um sindicato de assassinos que ninguém sabe como é que é organizado, quem gerencia, quem criou, etc. Conhecido apenas como Guild entre os assassinos. E volta e meia, essa associação ela emite um alerta, uma mensagem para todo mundo avisando quem é a próxima vítima, ou seja, quem é o próximo alvo desses ceifadores, como são conhecidos os assassinos, ou Reapers, no termo que é utilizado no mangá. E também os alvos são conhecidos como cabeças, ou seja, você tem os ceifadores escolhendo cabeças conforme essa organização demanda, marca essas pessoas. Geralmente os alvos dessa associação são pessoas ruins, né, bandidos, mafiosos, que estão meio que quebrando o código de conduta dos mafiosos, dos bandidos, né, pessoas ruins que estão prejudicando outras pessoas ruins, seja dominando seus territórios, seja enganando outras pessoas, enfim, tem meio que um código de conduta onde os assassinos vão cobrar aí o karma da pessoa, né, que ela vai ser executada porque tá fazendo mal a toda a comunidade de bandidos. Mas o problema é que não existe meio que um critério para você fazer parte dessa associação de assassinos, né? Você tem ali a sua vida normal do dia a dia, só que quando rola um chamado, a única coisa que você precisa fazer é botar uma fantasia, né, extremamente criativo, o mais criativo possível, botar ali uma máscara, alguma coisa assim que não te identifique, e aí você já tá habilitado a participar aí da guild. Então você pode imaginar todo tipo de pessoa tentando ser aí um assassino super sinistro, né, mas é muito mais pose e fantasia do que realmente habilidades. E aí nessa brincadeira muita gente acabou morrendo, né? Muitos assassinos criativos acabam não passando aí no teste de conseguir matar um mafioso ou um bandido. E é aí que eu preciso destacar a criatividade do autor, porque ele consegue trazer traços bastante únicos para os capangas mais genéricos possíveis, né? Seja uma roupa, um detalhe ali no rosto, mas também nas várias fantasias e várias misturas que esses assassinos conseguem fazer, seja pessoas vestidas de coelho assassino numa bicicleta de manobras com machado, ou um trio de líderes de torcida maquiadas de zumbi com ataques com nomes especiais e etc. Mas eis que entre todos esses assassinos aleatórios existe uma garotinha carregada pelo seu fiel morcego chamada Deathco. Ela chega para poder sacudir essa organização porque ela tem uns métodos meio bizarros de resolver as coisas, né? É uma garota muito serelepe que se diverte muito fazendo isso, que é matar os seus alvos, mas também porque ela faz isso com uma extrema agilidade, facilidade, ou seja, ela é uma super assassina. O fato dela ser tão bem sucedida faz com que os outros assassinos, os outros Reapers, eles não gostem muito com que ela colha os frutos dessas missões, né? Só ela sozinha coletando a fama e também as recompensas pelos assassinatos. Por outro lado, quando ela não tá numa missão, ela acaba se tornando uma garota bastante melancólica no seu castelo, com as suas armas, suas coisas, enfim, ela tem algumas questões muito pessoais que você vai ver sendo desenvolvidas, inclusive, através de uma nuvem preta que acaba surgindo na sua cabeça e acaba meio que chovendo, sabe? Como se fosse uma espécie de depressão. Então, o mangá também traz esse lado mais introspectivo do que tá acontecendo, porém ainda destacando vários detalhes, pequenos detalhes super bizarros que faz a história ser bastante interessante e original. Esse primeiro volume aqui serve para apresentar a gente todos esses elementos, a organização, as regras, essa garotinha, né, que se torna mais ou menos a protagonista, né, a sua realidade, e também algumas coisas estranhas que podem estar acontecendo, porque como ninguém sabe quem organiza, quem manda nesse sindicato de assassinos, então acaba sobrando para a própria Deathco começar a contestar esses métodos, esses motivos para ela mesma estar matando essas pessoas. E porque algumas missões acabam tendo vários assassinos sendo convocados, enquanto outras missões são pouquíssimos assassinos sendo convocados, né? Então rola um jogo de interesse aí e ela pode estar sendo de repente manipulada. Esse é um mundo de Death Disco, que pelo que eu pesquisei, o autor ele segue uma linha super violenta, né? Você vai ter bastante cena de ação e também violência nesse mangá, só que ele mantém uma espécie de humor muito divertido, porque são várias coisinhas irônicas, vários exageros, várias, sabe, um tom mais leve, eu diria, apesar da violência, ele ainda tenta trazer esse mundo absurdo, bizarro, exagerado, contestando sempre esse código de conduta entre os mafiosos, os vilões, os bandidos. E apesar de ter 192 páginas, nem parece, né, porque ele
ele é fininho e tal, mas é bastante coisa. A leitura é super fluida, porque os traços são muito precisos, ele detalha só realmente o que é importante para a história e as cenas são muito cinematográficas, né? Você vai ter páginas inteiras de sequências onde ele te joga para um lado e para o outro, então a leitura em si é muito fluida. Ao mesmo tempo, ele cria alguns momentos de suspense que faz você querer virar logo a página para descobrir o que vai acontecer, deslizando aí entre algumas cenas de tiro, explosão, bomba, gente pegando fogo, mas também passando por algumas cenas um pouco mais assustadoras, eu diria, e também grosseiras. Por isso que eu definitivamente vou querer ler o quanto antes os próximos volumes para saber para onde essa história maluca vai, quais são os métodos, as reviravoltas que a Defco vai aplicar nas suas próximas missões, e também porque essa edição da Dark Side Books, que é a capa dura lindíssima, né, você vai querer ter isso na sua estante, vai ficar bonitão, os 7 volumes um do lado do outro. Talvez a única coisa que eu não tenha gostado muito foi a questão do preço, porque de tabela ele custa R$ 59,90, R$60, que para um único volume de uma coleção eu acho demais. Eu diria que uns R$40 seria o ideal se você conseguir numa promoção, mas também R$45, R$47 você encontra por aí já com esse desconto. Eu vou deixar um link ali na descrição, com um link da Amazon, né, afiliado, você comprando por ele, você ajuda o canal, mas também porque lá geralmente contém os melhores descontos e o Death Disco volume 1 tá com desconto, dá uma conferida. Minha nota para Death Disco volume 1 é 8 de 10, excelente mangá, você vai querer ter ele na sua coleção, ou pelo menos se pegar emprestado ou com alguém, enfim, lê o primeiro volume e você já vai descobrir se você gosta ou não para continuar lendo todos os outros 6 volumes. Eu também tava pensando em trazer alguns animes aqui no canal, Hora do Terror, analisar uns animes de terror, então fala aí nos comentários pra mim se você ficou interessado no Death Disco, mas também se você quer ver mais mangá, anime de terror. Muito obrigado como sempre, eu sou o Fernando Ticon e até o próximo vídeo aqui da Hora do Terror. Valeu!